Número 5. Eu falo essas coisas agora, falar homem de cropped é capaz de eu ser processado hoje em dia. Tá feia a coisa. Marcos 5, verso 21. Quem achar, glorifica o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler do 21 ao 24. Jesus entrou novamente. Eu vou estar lendo da Nova Versão Transformadora, tá, filha? NVT. Verso 21, Marcos 5, 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o lado do mar, o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou-lhe repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Verso 24, Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Agora preste atenção no verso de número, até aqui. O verso 24, talvez na sua Bíblia, ele está ligado com o texto da mulher do fluxo de sangue, amém? Na sua Bíblia talvez está assim, o verso ligado está dividido com o título da mulher do fluxo de sangue, e é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essas duas palavras não estão ligadas à toa. Agora você vai comigo no verso 35, nós vamos pular a leitura do verso 25, e você vai continuar comigo no verso de número 35, que diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: a sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Em algumas traduções diz: não temas, crê somente. Verso 37 diz: então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo este tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde estava deitada. E segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. Verso 42, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. E Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Senhor, obrigado por essa noite, pelo privilégio de anunciar a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu estou falando de algo tão poderoso. Muitos conhecem o texto, mas a palavra do Senhor se renova. E eu peço que o Senhor fale com cada um de nós, não nos despeça de mãos vazias. Tem uma responsabilidade. Homens e mulheres saíram de casa para Te adorar, e nós já fizemos. Para orar ao Senhor, nós já fizemos. Mas agora para ouvir a Tua voz. E eu tenho a santa responsabilidade de ser a boca do Senhor nessa noite. Então eu peço agora a Tua graça, a Tua infinita misericórdia, a Tua infinita bondade. Sei que o Senhor usa, Senhor, a minha vida conforme lhe apraz. Eu quero ter a sensibilidade de ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu oro por cada coração neste lugar, por cada vida neste lugar, pedindo que o Senhor cumpra a Tua vontade, aquilo que lhe apraz. Fala com o Teu povo, Senhor. Não nos despeça de mãos vazias. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra com o tema Jesus no controle do processo e do fim. Jesus no controle do processo e do fim. Essa palavra processo está muito usada nos nossos dias. Muita gente fala sobre você passar por um processo, você passar por um propósito. Deus tem um propósito e tudo tem um propósito. Então, nos nossos dias tem sido muito usada essa palavra processo, propósito, que é um tempo onde você crê que Deus está trabalhando. Você tem que esperar algumas coisas acontecer para você chegar num determinado lugar, para você viver algumas coisas. Mas nós vamos aprender com esse texto. Eu estava compartilhando agora, antes do culto, com o irmão Carlos, e ele compartilhando algumas situações, dizendo: pastor, aconteceram algumas coisas na minha vida, e eu tive que tomar algumas decisões, fazer algumas mudanças, ver algumas coisas, mas depois de o que aconteceu, e depois desses dias em que eu tive que viver algumas coisas, eu pude entender que aquilo cooperou para algo que Deus queria fazer. Então ele quis dizer, os dias que eu passei cooperaram para algo que Deus iria fazer depois, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com você nessa noite. Muitas vezes Deus trabalha de uma forma, e nós estamos vivendo algo que nós não estamos entendendo o porquê, mas isto vai cooperar para algo que Deus ainda quer fazer. Então o tema dessa noite é Jesus no controle do processo e do fim. Jesus no controle da sua caminhada, Jesus no controle da sua vida agora, até o controle do ponto final, até o controle da realização das suas necessidades, até o controle da realização dos seus desejos, até o controle da resposta que você precisa, até o controle da providência de Deus na sua vida. Hoje pela manhã eu ministrei sobre a vida de uma mulher que está a partir do verso de número 25, que fala o texto, a mulher do fluxo de sangue. O texto diz que essa mulher tinha, assim como o costume das mulheres, o período da menstruação, porém essa mulher fazia 12 anos que tinha um fluxo, há 12 anos que ela vinha para ela uma hemorragia e não cessava. O texto diz que ela já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos, mas ela ia de mal a pior. E lá em Levítico, capítulo de número 15, aquilo que nós aprendemos na última aula, o texto fala sobre a lei da mulher que estava assim, a mulher que tinha uma hemorragia, a mulher que tinha um fluxo de sangue, e a lei dizia que essa mulher não podia ter contato com ninguém, ela devia viver uma vida social isolada, ela não podia tocar em ninguém, ela era considerada impura. Mas esta mulher, nesta realidade, o texto diz que ouvindo falar de Jesus, Jesus está passando por ela, então ela tem um pensamento, e ela diz, se eu apenas tocar na orla de suas vestes. O que é a orla das vestes? É como se fosse ali, vamos dizer que nós temos a barra da calça, a barra ali do manto de Jesus, e diz, se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curada. Mas lembre-se, ela não podia tocar em alguém, porque ela é considerada impura, e se ela tocasse em alguém, em quem ela tocasse também seria considerado impuro. Por isso que nesta manhã eu falei sobre o poder da fé, e falei sobre uma fé que te faz superar limites. Guarde isso, a fé te faz superar limites. A questão é que tudo isso, essa história que eu vou aqui apresentar agora, nós vamos falar sobre a filha de Jairo. Vamos falar sobre esse homem chamado Jairo. Eu não falo o nome da sua filha, mas dentro dessas duas histórias muito conhecidas, Jesus não usa esses dois textos e a realidade desses fatos à toa. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, mas talvez você nunca tenha refletido sobre isso. Não é por acaso que isso aqui está acontecendo. Deixa eu explicar a você. Primeiramente, se inicia com um texto dizendo que Jairo chega até Jesus e diz assim, a minha filha está doente, e eu preciso que o Senhor vá até ela, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, e que o Senhor a cure, porque senão ela vai morrer.
E qual é a resposta de Jesus diante desse pedido? O texto diz que Jesus então foi e seguiu a Jairo. Só que tem um porém, tem um parêntese nessa história. O texto diz que enquanto Jesus está caminhando para a casa de Jairo para curar a sua filha, o texto diz que ele para. E por que ele para? Porque esta mulher com o fluxo de sangue toca nas vestes dele, toca na orla de Jesus, e quando ela toca na orla de suas vestes, Jesus para e diz: olha, alguém me tocou. Os discípulos dizem: como você pode dizer que alguém te tocou, diante de uma multidão que te toca? Todo mundo está te apertando. Mas ele diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então, não tendo como se esconder, esta mulher vem diante dele como uma pecadora, dizendo: eu que estava impuro, Senhor, fui eu que te toquei. Mas Jesus quebra paradigmas e dá uma resposta a essa mulher, dizendo: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou, o seu sofrimento acabou. Essa é a história que nós lemos hoje pela manhã, essa é a palavra que foi ministrada. Mas agora à noite eu queria que você refletisse sobre algo que Jairo tinha acabado de pedir para Jesus ir até a casa dele, porque a sua filha está enferma. Então, enquanto Jesus está indo, a mulher o toca, ele para, sai poder dele, a mulher é curada, ele fala com ela, e aí ele continua, chegando até a casa de Jairo. Enquanto ele está no caminho, vem alguém e dá uma notícia. E qual é a notícia? Por que é que você está incomodando o mestre? Por que é que você ainda insiste? Por que é que você ainda está falando com ele? Eu tenho uma notícia para te dar: a tua filha está morta. Então Jairo ouve uma resposta: agora a sua filha não está apenas doente, agora ela está morta. E o texto diz então que Jesus continua o seu trajeto, vai até a casa deste homem, entra dentro do quarto com algumas pessoas e traz a vida desta jovem de volta. Ele a ressuscita. Então eu quero nessa noite, junto com você, aprender um pouquinho dessa palavra e ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos primeiro entender quem era Jairo. Há muitas reflexões sobre a história dessa mulher e da filha deste homem. Primeiro nós temos que entender quem era Jairo. Jairo era alguém religioso. Jairo era alguém que, ele era um chefe da sinagoga. Jairo era alguém que chega a Jesus, diante de Jesus, desesperado, pedindo: Senhor, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Eu quero dizer a você, eu não sei como você chega nessa noite, cada um chega aqui de uma forma. Tem gente que está alegre. Pude agora me alegrar com o irmão, e dizendo, compartilhando um testemunho, e eu orei com ele e disse, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos com quem se alegra e chorai com quem chora. E o pastor, ele vive essas emoções. Ele conversa com o irmão aqui, o irmão está contando testemunho, ele conversa com o outro está chorando. Ele conversa com um está casando, ele conversa com o outro está divorciando. Ele conversa com um que acabou de pegar o filho no colo e descobrir a gravidez. Ele conversa com outro. Nossa irmã Regina aprove ao Senhor recolher a sua mãe. Ela foi lá para a Bahia para enterrar a sua mãe. Essa é a realidade da vida. É assim que nós chegamos diante de Deus. Há cultos que nós chegamos aqui celebrando boas notícias, realizações. Há cultos que nós chegamos aqui com fé, animados. Porque também tem isso. Muitas vezes não tem a ver com o momento, tem a ver com a gente, né? Tem dia que do nada, parece que eu estou azedo. Você já ficou assim também? A gente fica meio azedo. Tem dia que você não está muito legal. Tem dia que você dá um bom dia, não muito bom dia. Você dá um bom dia. Mas o importante é que você está aqui, amém, queridos? Amém? O importante é que você está aqui. Nós chegamos até a presença do Senhor nessa noite. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, eu gosto muito de falar sobre os tempos e discernir os tempos. Então, o primeiro ponto é discernindo os tempos da vida. Discernindo os tempos da vida. Por quê? Porque existem momentos de alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa nem responder para a gente não constranger depois. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está feliz nesse momento? Você está vivendo talvez algumas realizações na tua vida?
Talvez você está conquistando algumas metas, alguns objetivos da sua vida. Talvez nesse momento você se encontra realizado. Talvez nesse momento você se encontra vivendo respostas de orações. Talvez nesse momento você se encontra colhendo bons frutos que você semeou. Talvez você se encontra em paz. Talvez você se encontra celebrando conquistas. Glória a Deus por isso. Mas talvez você também nesse momento se encontra sofrendo, enfermo, passando dificuldades na sua casa, passando dificuldades no seu trabalho, passando dificuldades na sua saúde. Existem momentos na nossa vida que nós nos parecemos com Jairo, que tudo parece urgente. Jairo chega, eu imagino, queridos, olha, isso eu não desejo para ninguém, um filho doente. E o texto diz que a sua filha está doente, ele chega desesperado diante de Jesus, urgentemente precisando de uma resposta. Então muitas vezes nós estamos assim, precisando aqui que Deus entre com providência. Precisamos de Deus uma resposta imediata. Alguém precisa de uma resposta imediata? Nós que somos imediatistas, todo mundo, sou eu, precisa agora. A gente está sempre querendo uma resposta imediata. A gente está sempre querendo uma intervenção imediata na nossa vida. Nós muitas vezes estamos apressados sobre uma situação que não pode esperar. Eu preciso de uma intervenção e pastor, não dá para esperar. Muitas vezes existe dentro de nós um Jairo, com pressa. Jesus, corre para minha casa, corre Jesus, a minha filha está doente, vem agora, vem rápido. E também existe dentro de nós características dessa mulher, do fluxo de sangue. Porque o texto diz que ela tinha um fluxo, isso é algo interno. É uma doença interna, não era exposto, a não ser porque ela tinha que, na verdade, ficar isolada, então as pessoas não sabiam, não era como uma lepra visível, então ela estava isolada, mas então existem dores silenciosas, que eu as considero as mais perigosas. Essa mulher está sofrendo, feridas escondidas, lutas que ninguém vê, uma vida sem expectativa de mudanças. Há 12 anos que ela sofria desse mal, desta enfermidade, gastava todo o seu recurso com médicos, e o texto diz, depois você pode ler, foi pregado hoje de manhã, o texto diz que a sua vida, a sua doença ia de mal a pior. E o texto nos mostra Jesus lidando com as duas situações ao mesmo tempo. Alguém com um senso de urgência para a cura da sua filha, e alguém que estava vivendo dores silenciosas, mas vendo uma oportunidade e diz, eu não posso deixar ela passar, eu preciso que Jesus entre com providência hoje. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é, a dor nos deve, coloque esse deve aí na frente, a dor deve nos aproximar de Deus. A dor deve nos aproximar de Deus. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes Deus nos permite passar por algumas coisas para que realmente nós nos dobremos diante dEle. O texto diz que quando essa jovem fica enferma, o texto diz que Jairo então chega diante de Jesus e toma algumas atitudes, e a sua primeira atitude é ele se prostra, ele se dobra diante de Jesus, pedindo, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo por mim, por favor, se eu sou o seu pastor, eu quero te dar um conselho. Muitas vezes Deus permite situações acontecerem, portas se fecharem na nossa vida, somente para que você se prostre diante dEle. Quando Moisés iria para a terra prometida, lá em Êxodo capítulo 33, Deus diz assim, eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo de dura serviço. O que é um povo de dura serviço? É um povo que não se dobra. A palavra fala, eu ia pregar hoje à noite sobre o joio e o trigo. Há uma diferença do joio e do trigo. Por quê? Porque o joio ele permanece ali, é falso, é o falso crente. Uma hora que Deus me permitiu eu vou pregar, eu achei que ia pregar isso hoje. Mas o trigo, quando o vento bate ele
mais maleável. E eu quero dizer a você, querido, quando o vento do Espírito sopra, quando Deus fala, nós precisamos nos dobrar. Quando você vê Deus agindo, quando você vê a mão de Deus, você precisa se prostrar diante da vontade do Senhor para a sua vida. Então Jairo toma uma atitude, ele se prostra, ele abandona o orgulho. Ele era um líder, ele era um chefe das sinagogas, mas nenhum cargo o impediu de publicamente, preste atenção nisso, Jairo foi publicamente, se dobrou diante do Senhor, dizendo: Senhor, venha até a minha casa, faça alguma coisa pela minha filha. Agora essa mulher também tem uma atitude, mas a dela precisou ser escondida, porque os outros não poderiam vê-la, porque ela era considerada impura. Mas isso não impediu que ela tomasse uma atitude. Ela rompe a multidão, ignora a lei e se aproxima escondida do Senhor, dizendo: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então nós vemos aqui que a dor deve nos aproximar do Senhor. Preste atenção no que eu quero te dizer. Ah, pastor, mas Deus não responde as minhas orações. Pastor, mas Deus não está fazendo isso que eu preciso. Isso não é para te afastar de Deus, isso não é para te causar rebeldia. Deus está trabalhando em você. A sua dor deve te aproximar ainda mais dEle, amém? Não importa a sua condição social, não importa a sua condição financeira, não importa o tamanho da sua necessidade. Um estava pedindo para a filha, a outra estava pedindo para si, ninguém podia ver, mas ela já tinha procurado solução em todos os lados e nada acontecia. Então ela vai silenciosamente, rompe uma multidão. Por isso que eu falei nessa manhã, a fé te faz superar limites. Pastor, mas eu não tenho condição. Pastor, mas eu não posso. A lei dizia que ela não podia, mas guarde isso. Ela não tinha expectativa de vida. Sua vida acabou. Tudo que ela tinha, ela colocou nas mãos do médico. Não adiantou nada. Então, tendo ouvido falar de Jesus, ela tomou uma decisão. Eu quero dizer a você, não importa como você chega aqui hoje, o importante é que você veio buscar solução aos pés de Jesus. O importante é que você sabe, a palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Vem uma resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu imagino o salmista questionando, dizendo: eu olho para todos os lugares, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o seu socorro, a sua resposta, a solução para as suas necessidades, vem da mão do Senhor para a tua vida. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, eu não sei qual é a necessidade que você tem, eu não sei, não importa como você chega nessa noite diante do Senhor, o importante é, você veio buscar solução em Cristo. É Ele quem tem o poder de mudar a tua história, em nome de Jesus. Terceiro ponto: como lidar com a demora de Deus? Como lidar com a demora de Deus? Porque nós aprendemos aqui no texto que Jesus estava indo para a casa de quem, queridos? De Jairo. Jairo diz: vem para minha casa, e ele então disse: eu vou. Só que o que acontece no meio do caminho? Jesus para. Enquanto ele para, o que acontece? Acontece duas coisas. Primeiro, uma mulher é curada, a mulher do fluxo de sangue. Mas nesse tempo também acontece outra coisa: a filha de Jairo morre. Então olha que interessante. O texto diz que enquanto Jesus está indo, e a mulher o toca, então ele cura, sai o poder dele. Interessante é que não foi o toque apenas. Você precisa ter consciência disso. Não tem a ver com a tua ação apenas, tem a ver com a sua fé. Por isso que nesta manhã nós falamos sobre o poder da fé. Uma fé que te faz superar limites. Porque quando Jesus diz: alguém me tocou, os discípulos dizem: uma multidão te toca. Então olha aqui para mim. Pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas como você está fazendo? Quem você crê que está agindo na sua vida? De quem é a glória?
sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. Por que você quer que isso aconteça na sua vida? A glória deve ser sempre do Senhor. Enquanto todos o tocavam, ela cria: se eu tocar, Ele vai me curar. Todos tocavam por um propósito de encostar, mas ela não, ela tocava porque ela cria: vai sair poder, alguma coisa vai acontecer. E preste atenção, ela não toca nele, ela toca nas vestes dele, porque ela era impura. Então ela disse: se eu tocar nas vestes, eu creio que é possível, eu creio que vai sair poder dele. Então nós precisamos aprender com essa palavra. Enquanto Jesus para, duas coisas acontecem: primeiro, a mulher é curada; segundo, a menina morre. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o que parece atraso para você é plano de Deus se cumprindo na tua vida. Eu preciso que você entenda isso, por favor. Pastor, Jesus está demorando para fazer. Não, o tempo é dele, ele não demora, ele só cumpre a vontade dele, não a minha. Jesus não chega atrasado. A palavra do Senhor diz que Ele mediu os céus a palmo. Uma das coisas que nós mais temos visto nesses dias são homens que foram para o espaço. Todo mundo acompanhou? 4 pessoas entraram numa cápsula, num foguete, e foram para o espaço. Que coisa maravilhosa. Foram 3 homens e uma mulher. A mulher falou, primeiro um homem lá que falou algo maravilhoso. Falamos sempre em sermos testemunhas de Cristo. O cara foi testemunho de Cristo lá na galáxia, lá no meio do espaço, o mundo inteiro olhando, e de repente um homem me fala sobre Jesus Cristo. O mundo inteiro olhando, e o cara me fala, cientista, né? Ciência e Jesus não bate muito, muitos cientistas não creem em Deus, tem as suas teorias, e de repente no meio do espaço o homem contempla tudo aquilo e glorifica o nome de Jesus em tudo aquilo. A mulher, quando volta e perguntam qual foram as suas impressões de tudo aquilo, e ela diz: o que me surpreendeu não foi apenas a terra, mas foi toda a escuridão em volta da terra. A palavra do Senhor diz que lá em Gênesis, na criação, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face sobre as águas, sobre o abismo, e ela fala: eu fiquei espantado sobre aquele pontinho em meio a tamanha escuridão. O que somos nós diante da majestade, da grandeza do nosso Senhor e Salvador? A palavra do Senhor diz que Ele mediu os céus a palmo. Ele mediu os céus a palmo. Ele controla nas suas mãos terra, todos esses planetas, estrelas, sol, lua, ar, firmamentos, tudo está no controle dele. Aí nós, pequenos homens e mulheres, como podemos imaginar? Deus se esqueceu de mim, pastor. Será que Ele não está olhando para a minha vida? Por favor, tenha consciência disso, meu irmão. Tem coisa que eu só apenas penso: Deus não está agindo, o que Ele quer fazer? Mas não tem como eu pensar que Deus se esqueceu de mim. A palavra do Senhor diz, Isaías 49:15, se eu não me engano: acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Um filho, do seu pequeno filho, no filho do seu ventre, no filho que ainda mama? Aí a palavra do Senhor diz: ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esquece de nós, Deus não chega atrasado. O que para você parece atraso, eu quero dizer a você, é um plano de Deus se cumprindo. Deus só está trabalhando. Então ouça aqui isso, por favor, deixa Deus trabalhar. Acalma o teu coração. Pastor, mas não está acontecendo. Pastor, mas está demorando. Acalma o teu coração, se mantenha firme na presença do Senhor. Pastor, uma porta se fechou, glória a Deus. Pastor, uma porta se abriu, glória a Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Pastora Bianca disse aqui a palavra que eu sempre falo: ouça a voz do Senhor, porque no meio da tempestade você vai estar num barco e você vai se questionar: por que eu estou nessa tempestade? E agora, o que eu estou fazendo aqui? Não queira ser o Jonas do barco. Você está me entendendo?
Não queira ser o Jonas do barco. Quando você estiver num lugar, saiba, tenha consciência, eu preciso estar no lugar certo, porque quando a tempestade vier, eu vou saber, eu estou aqui porque Deus me mandou estar aqui, eu estou aqui porque Deus me chamou para estar aqui. Agora, quando eu estou fazendo algo que eu estou longe da vontade de Deus, quando a tempestade vem, eu me desespero. Quando a tempestade vem, eu peço misericórdia. Então, acalme o seu coração. Deus não chega atrasado. Se você está o buscando, se você está caminhando com Ele, acalme o seu coração. Os planos do Senhor estão se cumprindo sobre a sua vida. Quarto ponto: o que fazer quando a situação só piora? Pastor, pelo amor de Deus, ajuda nós. O que fazer quando a situação só piora? Às vezes não acontece isso. De repente o negócio está indo ruim, aí tem aquele meme, né? Achei que ia melhorar, piorou. E a coisa vai piorando, e vai piorando, e vai piorando em situações. O que aconteceu aqui? A mulher está doente, a filha está doente. Aí Jairo fala assim: cura na minha filha. Agora já não está mais doente, agora morreu. E agora? Lê comigo o verso de número 35, por favor. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: a sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? A sua filha está morta. O que ele quis dizer? Não tem mais o que você fazer. Agora nem Jesus pode ajudar mais. Jesus chegou atrasado, não deu tempo. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, preste atenção. Eu quero dizer a você em nome de Jesus: Jesus não chegou atrasado. Não chegou atrasado. O que disseram para ele foi: a sua esperança acabou. Lembra-se da história de Jairo? Lucas 11. O texto diz que alguém chega em Jesus dizendo assim: aquele a quem tu amas está enfermo. Lázaro. O que eu falei? Não, era só para ver se você estava atento. Lázaro, aquele a quem tu amas está enfermo. E aí Jesus, o que ele faz? Ele fica e dá uma demorada. Você conhece gente atrasada? Não olha para o lado, olha para mim. Você conhece gente atrasada? Gente que você liga para a pessoa, ela fala assim: estou indo. E na verdade nem saiu de casa ainda, tá se colocando a roupa. Outro dia eu tive uma experiência tão ruim, gente. Graças a Deus não é ninguém daqui, então eu posso falar, tá? Falei para minha esposa, eu estava no telefone com uma pessoa. Aí eu estava no carro. E eu falei assim, nós estávamos em cima da hora. E eu falei assim com a pessoa: onde você está? Para a gente se encontrar e tal. E eu falando com ele, eu falei assim: não, já estou aqui. Gente, ele passou por mim no exato momento. Sabe aquela cruzada de olhar assim, que eu não sei como que Deus permitiu um negócio daquele. Eu falando com ele, ele falou: não, já estou aqui já. E eu passando assim, ele passou por mim de carro. Ele me olhou assim, num constrangimento. Tipo assim: acabei de mentir para o pastor, cara. Onde eu estou? O que eu fui fazer? E tipo assim, eu ainda tentei fingir que eu não vi ele, sabe? Tipo assim, baixa a cabeça, constranger mais o coitado. Mas o que eu quero dizer a você? Ele achou que a esperança acabou. O que Jesus fez? Jesus precisava ir curar a Lázaro. O que ele faz? Ele demora. E quando Jesus chega até a casa de Lázaro, Lázaro está morto. O texto diz que as irmãs de Lázaro vêm até Jesus e diz: se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. O Senhor o ama. Se o Senhor tivesse se apressado, se o Senhor não tivesse atrasado, querendo dizer, a culpa é tua. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão, não, elas dizem isso. Mas Jesus disse: ele não está morto, ele está dormindo. Então ele vai e diz: Lázaro, vem para fora, sai para fora. Eu quero então que você guarde essa palavra. O que parece atraso para você é plano de Deus se cumprindo na sua vida. Não temas, queridos, creia somente no Senhor. Deus está trabalhando em teu favor. Deus nunca chega atrasado. O texto diz que ele chega à casa dessa mulher. O quinto ponto, eu preciso andar. Quinto ponto: Jesus não se limita ao impossível. Jesus não se limita ao impossível. Acompanhe comigo o verso de número 39, por favor. O texto diz assim: então
entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? Olha Jesus perguntando. Eu sempre falo que Jesus era meio sarcástico, né? A menina morreu, o povo está chorando. Jesus entra e fala: então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Verso 40. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto aonde ela estava deitada. Então o quinto ponto é: Jesus não se limita ao impossível, porque o que ele faz? Ele entra na casa, a criança está morta, e ele ali fala algo: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão pranteando? E aí então ele toma uma decisão, ele tira todos que duvidaram dele. O texto diz que alguns riram dele, zombaram dele. Então o que ele faz? Ele tira todos que não criam. Ele pega o pai da menina, a mãe da menina e 3 discípulos, entra para dentro do quarto. Então o que ele está fazendo aqui? Ele tira um ambiente de incredulidade. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, ouça isso: afaste da sua vida, não viva com pessoas incrédulas. Pessoas que você vai fazer alguma coisa, ela fica colocando dúvida. Pessoa que você vai fazer alguma coisa, ela fica dizendo: não, não é de Deus, não vai acontecer, não vai dar certo. Querido, isso, pelo amor de Deus, isso suga você, isso te suga, isso te adoece. Gente pessimista, gente que só reclama, gente que só murmura, gente que só diz que não vai dar certo. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos e vivemos pela fé. Então preste atenção no que Jesus fez. Antes dele curar, ele afastou toda a incredulidade e entrou com aqueles que poderiam crer, aqueles que desejavam e amavam aquela criança e desejavam a sua transformação. Então tire da sua vida toda a incredulidade, todos aqueles que te arrastam para trás. Caminhe com alguém que te impulsione, caminhe com quem se alegra com você, caminhe com quem te abençoa. Amém, meus irmãos? O texto diz que ele entra, toma a menina pela mão e lança uma palavra. Ele diz: Talita cumi, levante-se. Talita cumi. Ele dá uma ordem dizendo: levante-se. E então o impossível acontece. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa se é uma doença, não importa se é morte. Eu quero dizer a você que Jesus não chega atrasado. Ainda que para você parece que acabou, ainda que para você parece que o tempo já passou, em nome de Jesus, Deus é poderoso para trazer vida àquilo que está até morto. Deus é poderoso para trazer saúde, cura a essa doença. Deus é poderoso para transformar essa realidade. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus: Deus é poderoso para trazer vida àquilo que você considera morto, em nome de Jesus. Seus sonhos morreram, você não acredita mais, você acha que não dá mais certo, o seu tempo já passou. Eu quero dizer a você, Jesus diz: Talita cumi, levante-se. E o impossível acontece. Para Deus não há impossível. Nada limita o poder do nosso Deus. Amém, meus irmãos? 6º ponto. Eu quero explicar a você a ligação dos 2 milagres. Nós vemos aqui que Jesus começa a contar uma história, acontece algo no meio, e ele termina com a filha de Jairo, já falei. Mas esses milagres não são separados, são uma mensagem só. Preste atenção, por favor, você que gosta de anotar. Primeiro, hoje de manhã eu preguei sobre uma mulher. Há quantos anos que ela tinha um fluxo de sangue? Quantos? 12 anos. E quantos anos tinha essa menina que estava doente? 12 anos. Então primeiro Jesus nos começa aqui nos ensinando algo. Segundo, Jesus resolve os 2 extremos. Primeiro, um desgaste lento. Há 12 anos que ela vinha sofrendo, mas agora uma jovem, uma criança de 12 anos, tem uma morte
repentina. Deus está mostrando a mim e a você: eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre... pastor, mas faz tempo, faz 12 anos que eu estou sofrendo. Faz 38 anos que um homem estava num tanque de Betesda. Um desgaste lento, falta de esperança no amanhã. Ou quem sabe uma morte repentina. Primeiro começou com uma cura, de repente agora é morte. Preciso de um milagre maior. Jesus mostra: eu tenho poder sobre todas essas coisas. O que Jesus está querendo ensinar a mim e a você é o seguinte: preste atenção, não há desculpa para o teu problema. A tua necessidade não é demasiadamente grande para mim. O teu sonho não é demasiadamente grande para mim. Ele é para você, para mim não. Guarde isso no teu coração. O teu sonho não é demasiadamente grande para mim. Ele é grande para você, para mim não. Esses dias eu estou com uma pessoa que está vivendo uma realidade muito feliz, frutos de uma vida, e eu estava celebrando naquela semana algumas coisas, feliz dentro de mim, no meu coração, na minha pequenez, na minha simplicidade, dentro de mim, ninguém sabendo. Mas de repente esse amigo compartilhou uma situação de algo muito maior, de uma colheita muito maior, de feitos muito maiores do Senhor, de bênçãos muito maiores. E aí me veio isso no meu coração: os seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que você pensa sobre você é demasiadamente grande para você. Para mim não é problema. Você está entendendo isso? Se for vontade de Deus, se você tiver coração para isso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu penso, de tudo quanto eu peço. Deus é poderoso, Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Pastor, não tem mais o que eu fazer, pastor, impossível para mim. Eu quero dizer a você: entregue nas mãos do Senhor. Fique de pé, você que pode. Eu quero falar com dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, com pessoas, toca para mim por favor, amados, com características dessa mulher. Pessoas com feridas internas, com dores escondidas. Olhe para mim por favor. Características dessa mulher: feridas internas, dores escondidas, sangrando em silêncio, sua vida sem esperança, os anos se passando e nada acontece. Mas Jesus lança uma palavra para ela dizendo: filha, a tua fé te salvou. Uma das combinações dessas duas palavras é essa mesma palavra. É que o pai chega dizendo: a minha filha está enferma. E quando Jesus vai se direcionar a essa mulher enferma, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Talvez você seja essa mulher nessa noite, passando por algumas coisas internas. Só você, mulher, eu posso falar como você que é homem também. Situações internas. Segundo tipo de pessoa, pessoas como Jairo. Seus sonhos estão morrendo, situações que só pioram, coisas que parecem ter acabado. Pastor, parece que acabou, parece que não tem mais o que eu fazer. A primeira realidade foi transformada com um toque. Nós fizemos isso aqui nesta manhã. Mas a segunda realidade desse homem foi transformada com uma palavra. Qual é a palavra, pastor? Quando ele se direciona ao homem dizendo que a mulher, essa filha estava morta, ele diz assim: olha, não temas, creia somente. Eu sei que vocês amam que eu faço isso, mas vira para a pessoa que está ao teu lado, fala assim para ele ou para ela: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Ainda que você não tenha esperança,
ainda que você não saiba o que fazer, ainda parece que os teus sonhos estão morrendo, situações só pioram, parece que é um ponto final. Não temas, creia somente. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do Quero orar por você, aí onde você está, diante da palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Talvez você ache que Jesus está demorando. Talvez você pense que Deus não olha para você, que não vale a pena esperar em Deus. Será que vale a pena mesmo ser crente? Será que realmente vale a pena orar? Será que vale realmente a pena crer nesse Deus? Talvez o medo tenha tomado conta da sua vida, a ansiedade, a insegurança. Mas eu quero dizer a você, é um desafio. A palavra do Senhor diz: não temas, creia somente. Somente creia. Somente creia. Somente espere em Deus. O mesmo Jesus que para curar é o que chega para ressuscitar. Aquele que não passou de reto diante de uma necessidade de uma mulher enferma, também não se esqueceu de um pai clamando pela sua filha. Não se esqueça, Deus nunca chega atrasado. Ele está trabalhando. Creia e você verá o milagre do Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, o Senhor falou profundamente comigo nessa noite, nesta manhã, diante destas duas palavras. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe em nosso coração, assim como eu orei desde o início. Não nos despeça de mãos vazias, ó Deus. Foi falado sobre espera, e nós somos imediatistas. Jairo clama ao Senhor urgentemente, dizendo: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Eu clamo ao Senhor nessa noite, pedindo a tua misericórdia, dizendo: Senhor, nós precisamos da tua intervenção. Mas eu quero dizer a você, ainda que pareça demorado, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Confia, espera, creia somente, e você verá o milagre das mãos do Senhor sobre esta causa, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos leve em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, as nossas programações, os cultos, tudo aquilo que intentamos fazer, o trabalho, a família,
Cuida, Senhor Deus, de cada lar aqui representado. Entra, Senhor, com providência sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós, a cada um de nós. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.